É, e aí, gente, tudo bom? Uma ótima tarde a todo mundo. Quase noite já, né? 5 da tarde. Primeiro de tudo, queria agradecer, né, a presença de quem está aí do outro lado da tela assistindo essa palestra, esse bate-papo que a gente vai ter aí nos próximos 30 minutinhos. Tenho certeza, né, quem vem acompanhando o evento desde o começo aí, que teve início no dia de hoje, já deve ter tido muito conteúdo interessante, né, muita palestra interessante que trouxe muito conhecimento novo, né, e acho que isso é super empolgante em torno da Campus Party em si, né, e eu fico muito feliz de ter, né, de poder estar compartilhando um pouco com vocês de um assunto que eu acredito bastante, né, e eu acredito que a Campus Party é isso, né, é um ambiente de troca, é um ambiente de a gente trocar conhecimento, né, de a gente trocar experiência, de a gente trocar ideia, trocar conteúdo, né, então eu fico muito feliz de estar participando de um evento como esse. Né? E também, né, por acreditar nessa troca, por acreditar, né, que não só eu estou aqui trazendo um conteúdo novo, mas que vocês também podem estar contribuindo, né, com dúvidas, com conhecimento, com comentários. Né? Eu também pretendo, e já adiantando, pretendo deixar um finzinho no final, né, entre 5 a 10 minutos, para ouvir vocês, né, se vocês se sentirem confortáveis em estar também compartilhando algumas informações sobre o conteúdo que eu vou estar dando para vocês, tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação. Opa, já está aqui. E antes mesmo aqui de eu começar e entrar efetivamente no tema da identidade digital, né, e quais benefícios que a identidade digital poderia estar trazendo para esse novo contexto, eu queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou o Igor Moraes, eu sou formado em Engenharia Mecânica na Unicamp, trabalho há quase 2 anos na IDWall, né? A IDWall é uma startup especializada em soluções de onboarding digital, né? E ela também traz como uma dessas soluções o meu ID, né? O meu ID, ele é a primeira identidade digital do Brasil, né? E hoje é justamente com esse produto, com o desenvolvimento estratégico e comercial desse produto que eu venho trabalhando e venho me desenvolvendo também, né? Bom, mas entrando um pouco mais a fundo, acho que desde o final do ano passado, né, quando a gente ouviu pela primeira vez essa palavra, Covid-19, e desde o começo desse ano, mais efetivamente depois do Carnaval, em fevereiro, né, ali ainda quando o epicentro do vírus se encontrava na China, né, tinha um grande ali difusão e contágio na Europa, a gente teve no Brasil nosso primeiro caso, né? Eu imagino que poucas pessoas naquela época, embora seja alguns meses atrás, né, tinham uma perspectiva tão clara do potencial impacto que esse contexto ia significar na nossa vida cotidiana, né? Ou na nossa vida normal, se é que normal aqui pode ser uma palavra adequada, né, para a gente se referenciar ao momento que a gente está vivendo agora. De certa forma, o futuro ele também é um pouco incerto, né? O coronavírus ele tem alterado muito as nossas relações, a nossa maneira de viver e a nossa vida cotidiana. Então, eu imagino, né, e acredito que o coronavírus ele vai ser um grande propulsor, né, de diversas e aceleradas mudanças na nossa sociedade, né? Mais especificamente, né, em março, quando, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu falo, né, e começou um grande aumento do contágio da Covid na cidade, né, a gente foi orientado a literalmente a não sair de casa, né, a se isolar das nossas rotinas tradicionais. E aqui eu acho que, mesmo que não seja o foco da minha palestra, né, eu gostaria também de ressaltar que eu estou falando sobre a posição de um privilégio de estar podendo estar em casa, né? E a minha visão também sobre o toque que eu estou trazendo, ela reflete um pouco essa visão, né? E que, infelizmente, não são todas as pessoas, né, que puderam e que também atualmente estão podendo se manter isoladas socialmente, né, de modo a se prevenir a própria saúde, de certa forma, né? Mas as nossas atividades, né, as atividades mais simples do nosso dia a dia, elas deixaram de existir de uma hora para outra, né? Do dia para a noite, você não podia mais sair, né? Você não podia se deslocar mais para o seu trabalho, não podia se deslocar mais para a sua faculdade, né? E aqui, falando de São Paulo, a gente sabe que isso toma bastante tempo do nosso dia, né? Você não podia mais sair com seus amigos, entre diversas outras coisas normais, né? Que a gente não poderia mais estar realizando, né? E não está podendo realizar em um certo tempo, né? O ser humano, durante esse tempo, né, ele foi privado do modelo de interação física que a gente hoje é apoiado, que a sociedade é apoiada, né?
E rapidamente, em um curto período, a gente começou a buscar algumas alternativas, né? A gente conseguiu, de certa forma, trazer essas mesmas atividades que a gente teve essa privação, né? E começar a adaptar e transferir elas para o mundo digital, né? Que já é um mundo que a gente conhece, né? É um mundo que a gente tem um certo domínio, de certa forma, né? E também já faz algumas funções semelhantes de interação, né? Quando a gente se encontra em situações de distanciamento físico, né? Como mandar uma mensagem, falar com alguém, ligar para alguém que está, né, distante de você. Só que dessa vez, né, a gente está vivendo uma situação extrema, né, que pelo menos eu e a sociedade em si, mais nova, mais atual, não viveu recentemente, né? Ou seja, se antes você saía para o trabalho, hoje você provavelmente está ali fazendo um home office, né? Inclusive algumas empresas que tinham uma certa resistência para esse modelo de trabalho foram forçadas a fazer a adoção desse modelo, né? Se você ia para a faculdade, hoje você está entrando no seu computador, né, entra numa plataforma digital para que você tenha uma aula à distância, né? Se você ia num evento, você hoje está assistindo uma live, né, fazendo um happy hour digital com seus amigos, né? O seu modelo de consumo, que antes poderia se concentrar ali no mundo físico, né, uma alimentação, um próprio bem de consumo, ele também está sendo transferido, né, para um meio digital. Então, a gente consegue notar, né, que a tecnologia ela começou muito mais do que antes, né, muito mais que há pouco tempo atrás, se tornar efetivamente um elemento essencial na nossa vida, né, e ganhar cada vez mais espaço também no nosso dia a dia, né? Desde uma criança que já tem um contato um pouco mais forte com a tecnologia, né, iPads, iPhones, celulares, videogames, até inclusive pessoas mais idosas, né, que a gente via certa dificuldade de manejar muito bem novas tecnologias, né, por não ter participado ativamente dessas tecnologias. Então essas relações digitais, elas de certa forma ganharam um grande incremento de valor, né, seja pela impossibilidade, como eu comentei, de estar fisicamente em um lugar ou com alguma pessoa, né, ou seja pela garantia sanitária mesmo dessas relações, né, para que a gente consiga minimizar o efeito e o contágio do vírus, né. E essa valorização das relações digitais, né, que antes eram pessoais, né, ela não se reflete só nas interações entre as pessoas. É interessante de comentar que ela também se reflete em outros setores da economia que buscam, né, de alguma forma, adaptar a sua oferta de produto, a sua oferta de serviço, né, a sua oferta de oportunidade, tentar trazer essa digitalização, né, para as interações com os usuários, né, antes de essas interações se tornarem obsoletas, né? E isso vai desde setores, né, que já tem essa interface digital com o cliente final, né, e toma isso como um dos grandes pilares do desenvolvimento, né, e grande pioneirismo da tecnologia, como é, por exemplo, o setor financeiro, né, com as fintechs, que é o setor de transporte, com as autotechs, com as empresas de delivery, de e-hailing, mas também outros setores, né, setores mais tradicionais, por assim dizer, eles também vêm buscando maneiras de se adaptar, né? Trago como exemplo o setor de saúde, né, que vem implementando e regulamentando as pressas da telemedicina para conseguir, né, trazer a tecnologia para dentro dos seus processos de teleconsulta, né? E também o setor de educação, que por mais que tivesse já uma penetração significativa, né, dentro da tecnologia, tem passado por uma transformação digital, né, na maneira de realizar um curso, na maneira de realizar uma prova, na maneira de entrar numa atividade acadêmica que nunca, né, experimentou de uma maneira tão intensa, né? Ou seja, todas essas interações, né, que eu comentei, seja ela entre pessoas, seja ela entre empresas, seja entre serviços ou qualquer outra combinação que esteja dentro desse ecossistema, né, desses agentes do ecossistema do mundo digital, se ela não está ainda no mundo digital, ela em breve vai estar, né? Ela está se adaptando, ela está buscando maneiras de entrar dentro dessa sociedade digital. E eu acho interessante que isso traz a gente para um conceito um pouco mais profundo, inclusive, né? Que é impulsionado pelo contexto do coronavírus, pelo Covid-19, né? De deixar pouco a pouco, né? Mas de uma maneira muito acelerada, embora isso possa parecer um pouco paradoxal, deixar esse mundo analógico para trás e entrar de cabeça nesse mundo digital, né? E dessa forma, eu vejo que a sociedade ela começa a caminhar para uma união complexa entre o que é o mundo real e o mundo físico, né? O que é o mundo digital? O que é você estar online, né? E o que é você estar offline? E isso, inclusive, vai chegar, né? Imagino eu, é uma opinião
minha, num nível de integração tão intensa, né, que esse contexto e essa divisão, ela pode chegar a um momento de nem fazer mais sentido, né, de essa união dos significados, ela trazer uma única palavra que referencia o que é estar online, o que é estar offline, né. E o que eu acho interessante disso, né, sobre todo esse contexto inicial, é que o mundo digital ele é um mundo bem complexo, né, é um mundo bonito, inclusive. E por ter essa complexidade na sua formação, né, o mundo digital ele consegue criar relações complexas e essas próprias interações dentro desse mundo, né, ela começa a criar diversas ramificações e possibilidades que o próprio mundo real, né, ele não consegue permitir com tanta facilidade, né. E aqui, quando eu penso em ramificações, eu estou pensando diretamente em identidade, né? Por que identidade? O mundo digital ele te permite ser uma outra pessoa, né? Ele te permite ter uma outra identidade, ter diversas identidades, se você quiser, inclusive, dado que a forma que o mundo digital funciona, ela é descentralizada, né? Isso faz com que a gente não consiga, não existe uma maneira segura, né, de garantir digitalmente que você é você mesmo, né? Inclusive, é interessante comentar que o próprio termo fake, né, é um termo que ganhou muita força, e nesse caso uma força bem negativa, né, com a difusão do mundo digital, né, onde de certa forma você habita o anonimato, né, você é um ser não identificável no momento em que você entra numa rede, né, uma rede social, um site, um serviço digital, né, isso se torna mais difícil de identificar. Isso é interessante porque o mundo digital abre o nosso campo da imaginação, né? Mas ele também pode ser um fator preocupante, né? Quando as nossas relações elas começam a se concentrar dentro do mundo digital, né? E quando a gente começa a olhar, inclusive para alguns dados que referenciam e trazem, né, essa preocupação em foco, a gente começa a ver que, né, em 2016, por exemplo, foram perdidos cerca de 6 bilhões de dólares com ocorrência de identidade sintética. O que é uma identidade sintética? É justamente quando criminosos criam identidades falsas, né, que parecem ser reais, né, aparentam ser identidades reais, por meio de combinações de dados pessoais de diferentes indivíduos, né? Então pega um dado aqui, outro dado aqui, junto esses dados, né, de modo a formar um novo indivíduo, por assim dizer, né? Eu estou criando uma nova pessoa digitalmente. Nesse mesmo período, né, de 2016 a 2017, a gente também teve um aumento de quase 45%, né, no número de vazamento de dados de empresa. E aqui a gente está falando dos nossos dados, né, empresas que continham os nossos dados, né. E ainda, dados mais recentes, né, de 2019, mostra que houve um aumento de cerca de 60% nos roubos de credencial e senha, né. E a maioria desses roubos, eles estão relacionados a crimes de roubo de identidade, efetivamente, né. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a gente ocupa, né, uma posição não desejada, né, como segundo lugar entre os países que ocorrem o maior roubo dessas informações, né, o que traz um fator de preocupação muito grande, né. Então a gente vê que o mundo digital ele é muito vasto, ele é rico em possibilidades, ele é complexo, essa complexidade cria interações inteligentes, né, mas ela pode se tornar um risco, né, para esses agentes, sejam as empresas, sejam o setor público, sejam os usuários que fazem parte desse ecossistema. Isso começa a trazer para a gente um conceito, né, de que a digitalização em si, ela só vai acontecer de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, né, se ela se apoiar na segurança, né, se ela efetivamente trouxer isso como um dos grandes pilares de desenvolvimento, né. E quando a gente pensa, né, em possíveis soluções, e eu acho bem legal pensar dessa forma, porque com o avanço da tecnologia, e acho que não podia ser diferente, a solução que a gente encontra para garantir essa segurança do mundo digital, ela está na própria tecnologia, né? Isso também é uma ligação bonita. E a solução que a gente encontra para essa segurança é justamente uma identidade digital, né? Uma identidade digital essa que aparece dentro desse ecossistema, né, não como aparece literalmente como um grande protagonista, né, e que se constrói e tem-se a necessidade de ser construída em torno também de outros pilares essenciais que vão garantir de que a identidade digital vai ser bem sucedida, né, de que ela vai ser expansível, de que ela vai ser sustentável, né. Alguns desses pilares, né, dentre outros pilares que a gente poderia estar se apoiando na construção de uma identidade digital, é justamente que ela deve ser simples, né? Então, uma identidade digital ela deve garantir que as relações
sejam facilitadas entre os agentes que fazem parte do ecossistema, né? Empresas, setor público, usuários, né? Então ela tem que garantir de que tudo seja o mais simples possível, né? Ela tem que ser uma identidade digital segura, da mesma forma para as empresas, para os usuários, para o setor público, e garantir que essas informações seguem um padrão de armazenamento adequado, que essas informações são criptografadas, né, que é uma informação que tenha um bloqueio para que pessoas não façam uso indevido desses dados pessoais que estão ali armazenados dentro dessa enorme base de dados, né? Ela tem que ser uma identidade digital que traga o usuário no centro desse ecossistema, dando para ele privacidade, né, dando para ele controle e dando para ele total autonomia dos seus dados pessoais. Então aqui você está escolhendo quais dados, para quais empresas e para qual finalidade você vai estar compartilhando aqueles dados com aquela empresa, para qual serviço você está compartilhando aquela empresa, garantindo, né, de que não vai ser consumido nenhum dado que seja não essencial, né, para que você tenha acesso àquele serviço, e de que os dados que você está compartilhando também não sejam utilizados de maneira indevida, né? E seguindo também, né, e pegando um tema super atual em relação à privacidade e à proteção desses dados, né, que é a nossa LGPD, né, a gente também tem que garantir para esse usuário, né, o total direito de ele revogar esse acesso quando ele quiser, né, quando ele não se sentir confortável de que aquela empresa possua os dados dele mais, né? Então isso também tem que ser uma premissa dentro dos pilares que a identidade digital está sendo construída. Por último, né, ela deve ser inclusiva e acessível, né? Esse é um ponto bem importante, né? A identidade digital, ela não pode deixar nenhum cidadão de fora do ecossistema, seja quem seja esse cidadão, né? E hoje, quando a gente entra um pouco mais a fundo na inclusividade, a inclusão da identidade digital, a gente vê que, né, no mundo físico, a gente tem cerca de 600 mil pessoas, tá, só aqui no Brasil, que não possuem uma certidão de nascimento, né? Se a gente amplia essa informação e esse dado para Latam, né, a gente sabe que cerca de 100 milhões de pessoas não tem uma possibilidade de se identificar. E se a gente amplia mais ainda esse dado a nível mundial, né, a gente chega que a gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas que não possuem uma maneira de se identificar, né? Isso é um dado, na minha visão, muito impactante, né, e muito preocupante, né? A gente está, de certa forma, dizendo que cerca de 1/7, né, 1/8 de todo mundo é invisível, né, aos olhos do governo, aos olhos das bases de dados atuais, né, aos olhos dos programas sociais que o governo pode estar oferecendo para essas pessoas, porque essas mesmas pessoas, esse 1 bilhão de pessoas que hoje não têm uma maneira de se identificar, elas são pessoas que fazem parte de classes sociais mais baixas, elas são cidadãos que hoje vivem em países subdesenvolvidos, né, na sua grande maioria, elas estão em situações vulneráveis, né, elas precisam de auxílio dos governos, né, e por elas não possuírem essa identificação, literalmente, elas são pessoas invisíveis, né, elas não existem, né, elas não estão cadastradas em nenhum lugar, né, e a gente não precisa ir muito longe, não, tá, para a gente ver que essa dimensão e essa realidade, ela não é a nível mundial. O problema também está aqui dentro do Brasil, né? Aqui mesmo no Brasil, quando a gente entrou, né, dentro do processo agora do coronavírus, do pagamento do auxílio emergencial, né, muitas pessoas não receberam esse auxílio emergencial ainda, né, justamente porque elas não estão inclusas dentro de uma base de identidade do governo, elas não têm o seu CPF regular, elas não têm uma conta em banco, né? Elas são seres invisíveis. E para ser mais específico aqui, a gente está falando de 46 milhões de brasileiros invisíveis aos olhos do governo, né? Cara, a gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil. E pensar que 46 milhões de pessoas são invisíveis, isso, para mim, a gente precisa de alguma solução. A gente precisa mudar esse contexto, a gente precisa trazer essas pessoas e incluir ela dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, né? Então, de certa forma, a identidade digital, né, ela sendo construída sobre esses pilares iniciais que eu comentei, simples, segura, usuário no centro do ecossistema, né, e sendo inclusiva, e trazendo também, implementando outras tecnologias, trazendo outros parceiros que consigam fortalecer esse ecossistema de uma maneira colaborativa, né, ela vai permitir que a gente crie um mundo onde verificar a identidade de um indivíduo, né, ela pode ser feita de maneira imediata,
ela pode ser feita de maneira segura, de maneira 100% confiável, né, a partir de uma complexidade e variedade de dados e validações. Dessa forma, a gente começa a quebrar um pouco o conceito do que é uma fraude de identidade, né, e também o conceito e a necessidade, né, de se recriar a nossa identidade, né, e de identificar toda vez, ter essa necessidade de se identificar toda vez em que a gente acessa um novo serviço, né, seja um serviço físico ou seja um serviço digital, né? Então, a gente não vai precisar, né, de senha, a gente não vai precisar de um token de validação, de um código, para que a gente consiga ter acesso a um novo serviço. A gente vai fazer uso dos próprios elementos que tornam a gente indivíduos, né? A nossa biometria facial, os nossos documentos, né, que hoje a gente carrega de maneira física, mas que eles podem ser transferidos, guardados, podem ser validados de maneira digital dentro dessa identidade, né, por um QR Code, pelas interações que comprovam, né, que a gente é a gente mesmo com esses entes e agentes do ecossistema, pela nossa geolocalização, né, pelos nossos dados pessoais e por aí vai, né? Tem diversos outros elementos que vão compor, né, e vão complexificar e vão trazer a segurança para dentro dessa identidade digital, né? Então, a identidade digital nessa nova sociedade, ela é sinônimo de confiança, né? A confiança de que você é você mesmo, né? Mesmo que eu, ou a empresa, ou o serviço que esteja interagindo com você, não esteja te vendo pessoalmente, né? Essa confiança nas relações pessoais e digitais, né, ela é essencial para a construção dessa nova sociedade digital que eu estou falando, né? E quando a gente fala em confiança, né, num país como o Brasil, a gente vê que o Brasil peca, né, carece muito desse pilar da confiança, né? Nosso índice de confiança do governo, o Brasil é o pior país de 137 países pesquisados. É uma pesquisa do Banco Mundial e uma base de dados do Banco Mundial que pesquisa a confiança da população com o seu próprio governo, né? Nosso índice de confiança na própria população é o quarto pior do mundo, né? Tendo aí, a gente supera, né, só tem níveis maiores que a Colômbia, Gana e Trinidad e Tobago, e atinge cerca de 6,53%, né? O que esse dado de índice de confiança quer dizer, né? Ou seja, se eu fizer uma pergunta para todos os brasileiros, a seguinte pergunta: você confia na maioria dos brasileiros? Esse dado me mostra que cerca de 6,5% dos brasileiros responderam essa resposta com um sim, né? Isso é preocupante, né? A identidade digital, além da mudança na confiança, né, ser o motivador dessa mudança no cenário da confiança, ela também pode trazer benefícios no desenvolvimento econômico, né? Então a gente também tem uma pesquisa realizada pela McKinsey que mostra que uma implementação massiva, né, de uma identidade digital complexa no Brasil, ela poderia trazer cerca de 13% do aumento do PIB do nosso país, né? E isso significa, entre todos os países mapeados dentro dessa pesquisa da McKinsey, né, o maior índice de aumento do PIB do mundo, né? Então também é uma mudança muito positiva, né? Dado isso, vamos voltar para essa imagem, tá? Uma imagem bem confusa, né? E na minha visão, uma imagem também bem agoniante, né? Porque todos esses documentos são documentos que a gente possui, né? Identidade, passaporte, CPF, título de eleitor, né? E vamos imaginar suas atividades rotineiras, tá? Um dia a dia, uma atividade que você já realizou, mesmo que ela não seja rotineira, que você precisa se identificar, tá? Então você sabe o seu trabalho, você usa um bilhete único ali para pagar sua viagem de transporte público, você usa seu crachá para entrar no prédio da sua empresa, né? Você apresenta seu RG caso você chegue num prédio, né, para fazer uma reunião, para fazer um novo cadastro e se identificar. Esse mesmo RG, você vai usar ele para comprar uma bebida alcoólica, para sair com seus amigos num bar, num mercado. Você vai usar seu passaporte, né, para entrar num avião, para entrar num novo país, né? Você vai preencher inúmeros formulários quando você faz um check-in e um check-out de um hotel, né? Quando você vai votar, você tem que levar o seu título de eleitor, né? São diversas interações do nosso dia a dia que a gente está precisando se identificar através dos nossos documentos físicos. Isso cria, né, um cenário totalmente descentralizado, né? Um cenário frágil, né? Um cenário onde ele é caótico, né? E essa imagem me traz esse caos das documentações, da quantidade de documentações que a gente precisa ter para provar que a gente é a gente mesmo, né?
E essa experiência com a identidade digital, né, ela poderia ser muito melhor. Ela poderia ser uma experiência adaptada para que essa experiência ela fosse muito mais simples, né? Para que ela tivesse na palma da sua mão, que ela tivesse um dispositivo como esse aqui, né? No meu próprio celular. E além disso, que ela constasse em elementos que já são parte da minha identidade. Eu mesmo, né? Meu rosto, minha voz, né? Minha fingerprint e por aí vai, entre outros dados que vão fortalecer e garantir que essa identidade ela é uma identidade segura, né? Então, em suma, a identidade digital ela traz muito benefício para a nossa sociedade, né? E além disso, se a gente pensa que o mundo digital ele é um mundo sem fronteiras, né? Ele é um mundo extenso, ele é um mundo vasto, por que a identidade também não pode ser sem fronteiras? Né? Por que a identidade digital não pode ser um motivador para trazer a capacidade de a gente oferecer serviços, de a gente aprimorar a experiência do usuário, né, numa escala global, né, com toda essa segurança, com toda essa inclusão, né, com todos esses parâmetros de qualidade, de privacidade, para que a gente consiga tornar a identidade possível, né? Então é por isso que eu, particularmente, né, eu acredito que a identidade digital ela é o futuro das nossas interações, né, nessa sociedade, por isso que eu trabalho com isso também, né, por isso que eu acredito que essas interações e essa relação de confiança, ela vai moldar, né, aspectos muito importantes da nossa sociedade. E esse novo modelo, né, esses novos aspectos, eles vão ser aspectos mais ágeis, né, eles vão ser aspectos mais seguros, eles vão ser aspectos mais inclusivos, né? Então, isso é um pouco do que eu acredito, né, do muito que eu acredito sobre o potencial da identidade digital, principalmente pensando, né, nesse novo conceito que a gente está entrando, né, e fico muito feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês, né? Então, essa era um pouco da minha visão. A gente tem pouquinho tempo, aí eu acabei até me estendendo um pouco mais, mas eu queria abrir, né, para alguma pergunta, algum comentário, né, caso vocês se sigam confortáveis em estar compartilhando alguma experiência agradável ou desagradável, né, ou alguma dúvida que possa ter surgido desse conteúdo, gente. Deixa eu abrir aqui os comentários. É isso mesmo, Rafael. Pegando esse mesmo conceito, né? Hoje, quando você vai fazer uma prova, como garantir que você é você mesmo? Né, no momento em que você está entrando naquela prova, no momento em que você está realizando aquela prova, né, que não tem você fazendo, não tem um professor ali conferindo de que você é você mesmo, né? Então, isso traz novas interações que o mundo digital, né, antes não tem, né? Ele tem e ele simplifica, né? Pela simples interação, pela simples vista, né? Pelos simples sentidos que hoje a gente utiliza para garantir de que você é você mesmo, né? O aperto de mão, você olhar aquela pessoa e que no mundo digital a gente precisa, né? E principalmente, acho que o Rafael comentou aqui em relação a setor de educação, setor de telemedicina, por exemplo, são setores tradicionais, né, que precisam estar entrando com muita força ali dentro desse novo cenário digital, né, gente? Deixa eu ver algum outro comentário. Flávia, concordo 100%. Né? A gente vê que o grande gap, né, hoje, se a gente tem uma identidade digital, isso já é um privilégio. Né? A gente é privilegiado e, com certeza, né, as populações mais vulneráveis, eles vão sofrer. Mas os iletrados digitais, né, de forma com que a gente consiga trazer acessibilidade para dentro de uma identidade digital, né, de forma que as escritas sejam, né, faladas, né, assim como hoje, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão dificultada usa serviços de acessibilidade, para os próprios iletrados digitais, a gente também pode começar, né, a trazer essa acessibilidade dessas pessoas para dentro desse novo contexto social, né, desse novo contexto digital, tá? Gente, eu estou com o meu tempo esgotado. Obrigado pelos comentários, obrigado por estarem assistindo um pouco e ouvindo um pouco do que eu tenho para comentar. Fico muito feliz de ter esse espaço de compartilhamento com vocês, de receber também informações e aprender com vocês também. Tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais, podem me procurar, pode através do LinkedIn, né, através da própria Edgewall, que hoje é onde eu trabalho, para que a gente consiga cada vez mais evoluir, construir essa revolução digital e criar com muita força essa nova sociedade digital também, tá? Gente, obrigado, uma ótima tarde, espero que vocês usufruam também muito dos próximos dias de evento aí da Campus Party. Obrigadão.